Esse é uma comum alegria. Olha lá, mano. Charles. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, amém, pessoal. Boa tarde. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É uma graça de Deus poder estar mais uma vez no clamor de vitória, para junto nós sermos edificados pela palavra de Deus. Eu sou o Charles, sou casado com a Luciana. Fizemos este ano 11 anos de casados pela graça de Deus. Temos um casal de filhos, a Kathleen, minha menina que tem 10 anos, e o Israel que tem 5 aninhos. Moro no estado de Minas Gerais, em Sete Lagoas. Cadê o pessoal de Sete Lagoas de Minas? Isso, aos mineiros. Nós viemos em uma caravana para cá, em um ônibus para cá, mais outros irmãos que vieram nos acompanhando. Então quero cumprimentá-los de maneira muito especial e cumprimentar todos aqueles, que estão neste evento maravilhoso. Amém, irmãos? Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Neemias capítulo 1, versículo 1. Nós vamos falar sobre a reconstrução. Neemias capítulo 1, versículo 1. Amém. A palavra de Neemias, filho de Elquias, no mês de Casleu, no 20º ano, encontrando-me eu em Susa no palácio, eis que chegaram de Judá, Hanani, um de meus irmãos, com alguns companheiros. Perguntei-lhe pelos judeus libertados que tinham escapado do cativeiro e a respeito de Jerusalém. Aqueles que escaparam do cativeiro, disseram-me eles, estão lá na província, em uma grande miséria e humilhação. Os muros de Jerusalém estão em ruínas, e suas portas incendiadas. Ouvindo tais palavras, sentei-me para chorar, e fiquei vários dias desconsolado. Jejuei e orei diante do Deus dos céus, dizendo: Ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível, vós que permaneceis fiel à vossa aliança e exerceis a misericórdia para com aqueles que vos amam e observam os vossos mandamentos, que vossos ouvidos estejam atentos e vossos olhos se abram para ouvirdes a prece que eu, vosso servo, estou fazendo na vossa presença de noite e de dia pelos filhos de Israel, vossos servos, confessando os pecados que nós, os israelitas, cometemos contra vós, porque eu mesmo e a casa de meu pai temos pecado. Nós vos ofendemos gravemente e não observamos as leis, os mandamentos e os preceitos que destes a Moisés, vosso servo. Lembrai-vos da palavra que deste ao vosso servo Moisés, dizendo: se transgredirdes meus preceitos, eu vos dispersarei entre as nações. Mas se voltardes a mim, se observardes os meus mandamentos e os praticardes,
mesmo que estejais deportados às extremidades do céu, eu vos reunirei ali e vos farei retornar ao lugar que escolhi para estabelecer nele a morada de meu nome. Eles são vossos servos, esse mesmo povo que libertastes com o poder e a força de vossa mão. Ah, Senhor, prestai ouvido à oração deste vosso servo e à oração dos vossos servos que veneram o vosso nome. Dignai-vos hoje dar bom êxito ao vosso servo e fazei-vos ganhar o favor do rei. Eu era então copeiro do rei. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Nós estamos diante do livro do profeta Neemias, da história de Neemias e da casa de Judá, aonde o contexto em que Deus fala ao coração de Neemias é um contexto de desolação, de dificuldades, de problemas, de cativeiro que a casa de Judá estava vivendo. Nós olhamos para a situação do povo e percebemos que o povo de Deus, a casa de Israel, seja o reino do sul ou o reino do norte, porque uma primeira metade tinha sido aniquilada e a outra agora, com a casa de Judá, está sendo levado ao cativeiro da Babilônia. Eles passaram por momentos de muitas dificuldades, porque a mão de Deus saiu, foi retirada de sobre o povo de Deus. Esse povo a quem o próprio Deus escolheu, e através de Moisés deu a eles ordens, prescrições, preceitos, mandamentos. O próprio Deus os direcionou para que este povo pudesse viver debaixo da graça e da proteção de Deus. Enquanto a casa de Israel, enquanto o reino do sul, enquanto o reino do norte, eles obedeciam os preceitos do Eterno, a graça de Deus cooperava favoravelmente para que eles triunfassem em tudo aquilo que eles tivessem que fazer. Tudo que eles colocassem as mãos, a prosperidade acontecia. Tudo que eles plantavam, automaticamente eles colhiam. Eram tempos de alegria, tempo de júbilo, tempo onde a graça de Deus, o favor de Deus e o poder de Deus se manifestava na vida do povo. Mas esse mesmo povo que viveram ao longo da sua história tempo em período aonde eles viram a graça de Deus se manifestar com abundância, eles começaram a transgredir as leis do Senhor, começaram a desobedecer a Deus, não cumpriram mais os mandamentos do Senhor. Então nós vemos agora uma nação que vivia a plenitude da graça do Eterno, sendo entregue aos seus inimigos, não conseguindo mais colher quando chegava o momento oportuno, a desgraça devastando as suas terras, e as batalhas que eles travavam já não tinham mais vitórias. Então a casa de Israel começou a ser destruída. Parte do reino, na época da divisão, reino do sul, reino do norte, foi praticamente destruída sobre uma parte dela, que foi a casa de Judá, que eram aqueles que foram responsáveis em manter toda a aliança que Deus havia feito com os antepassados. Mas mesmo Judá também caiu no pecado, na promiscuidade, na mentira, no engano. A desgraça começou a tomar conta do povo, e esse povo começou a se rebelar contra Deus. E agora a casa de Judá é dada à idolatria. E aqui nós entramos em um problema muito grande, porque o grande mal da idolatria é a substituição de todos os pecados que compõem uma condição idólatra, ou aquele que pratica a idolatria. O problema está justamente na substituição. É quando eu olho para o favor de Deus, para as graças de Deus, para os benefícios de Deus, e eu viro as costas para tudo que Deus fez, eu viro as costas para toda promessa, eu me esqueço de todo benefício, e eu coloco outra pessoa no lugar de Deus
como quem diz: eu achei um substituto. São aquelas pessoas que beberam da graça, são aquelas pessoas que tiveram uma experiência com Deus, são aquelas pessoas que já tiveram aquele encontro com o Senhor, foram aquelas pessoas que foram alcançados pela misericórdia de Deus, pela cura do eterno, e que receberam de Deus grandes coisas, mas que por algum motivo olharam para toda essa condição e se esqueceram de Deus, viraram as costas para tudo que Deus fez, se encontrando com uma outra realidade, colocam alguém ou alguma coisa no lugar de Deus, como quem diz: foi muito bom tudo que o Senhor operou na minha vida, mas daqui por diante eu não quero mais que o Senhor faça parte dela. É terrível quando homens e mulheres que já tiveram um contato com Deus substituem a Deus, e quando substituímos a Deus, nós abrimos mão da sua graça, abrimos mão do seu favor, abrimos mão dos seus milagres e do cumprimento das promessas feitas a nosso respeito. O problema de Judá agora é justamente esse: a idolatria entrou no meio do povo, a promiscuidade está no meio do povo. Deus é substituído, Deus é trocado por toda a realidade que aparece. Então, como Deus não pode compactuar com o mal, como Deus não pode compactuar com o pecado, como Deus não pode derramar a sua graça e o seu poder a um povo que virou as costas para Ele, que não obedece suas leis, Deus retira a sua mão, e retirando a sua mão, a Ele retira também a sua proteção. Então agora a casa de Judá é entregue à sua própria sorte. É Deus dizendo que vocês possam ser Deus sobre a vida de vocês. Quando vocês tiverem um problema, resolvam. Quando vocês tiverem uma questão, resolvam. Quando necessitarem de uma cura ou de algo extraordinário, que vocês possam operar vocês mesmos acerca da vida particular de cada um. E como a graça de Deus já não envolve mais o povo por causa do pecado, eles começam a perder as suas batalhas, eles começam a viver tempos de desolação. Eles não conseguem plantar, eles não conseguem colher absolutamente nada quando chega no período de colheita. As mulheres são violentadas, as virgens estupradas, as suas tendas são arrancadas, os seus gados são levados, eles não têm absolutamente nada. Então Deus, olhando para essa condição de sofrimento, de dor, de tristeza, Deus começa a levantar os profetas, para que o profeta possa ir até a casa de Judá e profetizar à casa de Judá que se arrependam do seu mau procedimento. Deus quer que o povo possa se arrepender do seu erro, do seu pecado, da sua falha. Eu olho para o nosso Deus e vejo a graça de um Deus que não desiste de nós, mesmo quando nós o ofendemos gravemente, mesmo quando nós pecamos, mesmo quando praticamos a idolatria. Já que Deus não pode manifestar a sua graça, Ele quer que o povo se conserte, Ele quer que o povo mude de vida. Então Deus fala ao coração do profeta Jeremias, que vai até a casa de Judá, para poder profetizar o povo um arrependimento. Mas o profeta não é ouvido. Eles zombam de Jeremias. Jeremias não é levado em conta. Ele é trancado, jogado dentro de uma cisterna. Antes ele é açoitado. Todos olham para aquilo que Jeremias diz e não acreditam nas palavras saindo da boca do profeta. É muito triste quando uma geração pecaminosa, é muito triste quando uma geração que ofende a Deus tampa os seus ouvidos para não ouvir as profecias, tampa os seus ouvidos para não ouvir o alerta de Deus, tampa os seus ouvidos para não ter que consertar a sua vida e reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído. Então é esse mesmo Jeremias que vai profetizar ao rei, dizendo da situação que o povo estava, e disse: olha, é melhor que o Senhor se entregue, porque eles invadirão a nossa terra, aqui tudo será destruído, tudo será saqueado, o Senhor será envergonhado, arrastado pelas cidades. Mas Jeremias é lançado na cisterna por conta de uma profecia como essa, e lá naquela cisterna Jeremias está cantando e adorando o Senhor,
Então alguém ouve a voz do profeta, que foi açoitado, que está jogado dentro de um poço com lama, e vai até o rei para poder dizer: olha, esse rapaz não pode morrer desse jeito. Eu te peço, ó rei, que o Senhor me conceda a liberação de tirar Jeremias do estado onde ele está. Eles arrancam Jeremias. Jeremias vai novamente para diante do rei, e o rei pergunta para Jeremias: será que você tem uma palavra, um oráculo da parte de Deus para a minha vida? A palavra de Jeremias é: eis o que diz o Senhor, eles invadirão as nossas terras, roubarão tudo, saquearão tudo, o Senhor será preso, humilhado, arrastado pelo meio da cidade. É melhor que o Senhor se entregue. Olhando novamente o rei para Jeremias, que não modificou a sua mensagem e deixou Jeremias de lado, como se Jeremias fosse um louco, um alucinado. E a partir disso, o povo, a cidade é invadido, a destruição começa a acontecer. As batalhas que eles travaram, eles não venceram. O inimigo que adentrou a cidade, saqueou a cidade, queimou tudo, derrubou os muros, destruiu o templo. Foi uma bagunça total na casa de Judá. Destruíram completamente Jerusalém e o povo. Esse povo começou a ser levado para o cativeiro. Quando chegaram no cativeiro da Babilônia, eles foram levados para um local onde já existiam outras nações que ali também estavam cativas. E quando chegaram no cativeiro da Babilônia, eles foram para as margens dos rios, e eles diziam: nós não podemos cantar em terra estranha, porque naquela época o povo que os aprisionou pediu para que o povo da casa de Deus, de Judá, os levitas, pudessem cantar um cântico como aqueles cantos de Sião. E eles diziam: não, o nosso coração está ferido, nós guardamos na memória a lembrança de Jerusalém. Olha o que fizeram com Jerusalém: destruíram os muros da cidade, destruíram toda a cidade, saquearam a cidade, queimaram as suas portas, destruíram tudo. Então às beiras daqueles rios, a Bíblia diz que eles penduravam as suas harpas naqueles salgueiros, e diziam: não queremos cantar na Babilônia, não queremos cantar em terra estranha. E eles fizeram uma prece, uma oração, dizendo que os inimigos, ao tratar com a Babilônia, possa devolver o mal que eles impusessem a nós. Eles estão desejando vingança naquela situação de dor e de caos que eles estavam vivendo. Eu olho para a casa de Israel, eu olho para o povo de Judá, eu olho para esse povo que agora está vivendo um período de crise no cativeiro da Babilônia. Eu sei que a situação é difícil, eu sei que os muros foram derrubados, eu sei que a cidade foi incendiada, eu sei que tudo foi profanado, eu sei que é difícil passar por um momento como esse, mas mesmo na Babilônia eles deveriam cantar a Deus. Mesmo na Babilônia eles deveriam levantar um canto espiritual ao Senhor, porque eu aprendo durante esse todo o tempo que eu sirvo na casa de Deus, que é justamente na hora da dor, é justamente na hora da dificuldade, é justamente na hora que a notícia ruim chega dentro da nossa casa, é justamente quando seus amigos vão embora, é justamente nessa hora que nós precisamos dobrar os nossos joelhos, é justamente nessa hora que nós devemos levantar as nossas mãos cansadas, ainda que com os lábios trêmulos, e começar a cantar um cântico espiritual a Deus. Mas eles não fizeram isso. Eles não querem cantar na Babilônia, eles não querem adorar na Babilônia, eles pedem vingança em meio à Babilônia, e faz uma oração saudosista, dolorosa, mas errada, dizendo: temos saudade de Jerusalém, temos saudade da glória que se manifestava no templo de Jerusalém. Aqui nós não podemos cantar. Eu olho para a pobreza da alma desses homens que estão vivendo esse período de cativeiro, porque eles se lembram de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, das portas de Jerusalém, mas se esqueceram do Deus de Jerusalém. A oração não deveria ser: temos saudade de Jerusalém. A oração deveria ser: temos saudade do Deus de Jerusalém. Mas por que eles não têm saudade de Deus? Porque eles estavam no pecado, estavam vivendo na mentira, eles se distanciaram de Deus, cometeram a idolatria. Sente saudade de muro, sente saudade de porta, sente saudade das coisas materiais e da lembrança de Jerusalém, mas eles não têm saudade do Deus de Jerusalém. É por isso que mesmo no cativeiro
Deus falou pelos profetas, para que o povo cativo entendesse que mesmo aquela geração, aquele povo, a casa de Judá, não estando na terra santa, na cidade da paz, em Jerusalém, Deus estava dizendo: eu sou um Deus poderoso para agir dentro e fora de Jerusalém. Deixa eu dizer uma coisa para você, porque talvez você esteja vivendo tempos de cativeiro, tempo de dor, tempo de crise, tempo de sofrimento, e muitas vezes você se pergunta: até quando isso vai durar? Quando que vai chegar o socorro, o refrigério para a minha vida? Deixa eu te dizer uma coisa: a graça de Deus, o poder de Deus, o favor de Deus, independe da situação que você esteja vivendo. Você pode estar no caos, Deus vai agir. Pode estar no problema, Deus vai agir. Pode estar chorando, Deus vai agir, porque o mesmo Deus que operava em Jerusalém é o mesmo Deus que opera na tua vida, neste clamor de vitória. Deus não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu. Está doendo? Está chorando? Está difícil? Os amigos foram embora? Está acordando à noite para chorar o lamento de uma vida triste? Ora, fale com Ele. Eles pegaram as harpas, penduraram nas árvores, cruzaram os braços e disseram: como cantar em terra estranha? Ah, se eles entendessem quem Deus é, se não tivessem perdido a intimidade, se não tivessem deixado de buscar a face do Eterno, eles não estariam fazendo este questionamento. Porque o homem que conhece a Deus e que experimentou os favores de Deus, independente da situação que esteja vivendo, jamais vai deixar de adorar a Deus. Este clamor de vitória serve este ano para dar a você a consciência que, independente do problema que você esteja vivendo, o teu posicionamento sempre será de oração. Ore, ore, vai orar, vai adorar, vai cantar, vai buscar a face de Deus. O povo ficou aproximadamente 70 anos no cativeiro. 70 anos em terra estranha, 70 anos longe da sua pátria. Só que o cativeiro da Babilônia não só tinha coisas ruins aos cativos, mas lhes apresentou algumas poucas coisas boas. Porque o cativeiro da Babilônia, ele não era como o tempo de escravidão no Egito. O tempo de escravidão do Egito, você não tinha direito de ir e vir, trabalhava sem receber absolutamente nada, e se você fosse fazer uma oração, tinha que ser aos deuses egípcios. Apanhava praticamente o dia inteiro, trabalhava de 16 a 18 horas ininterruptamente. As pessoas morriam com 35, 40 anos, porque não suportavam os maus tratos no Egito. Na Babilônia não. Na Babilônia eles podiam se casar, eles puderam viver em comunidades. Na Babilônia eles podiam plantar e comer daquilo que plantavam. Na Babilônia eles podiam ter relacionamentos, amizades. Foi na Babilônia que nasceu o conceito de sinagoga. Então construíram um templo, onde eles podiam adorar o Deus de Israel, na sinagoga construída no cativeiro da Babilônia. Então quando chegou o tempo em que o cativeiro cessou, que agora eles podem voltar para suas terras, muitos dos que estavam na Babilônia não quiseram voltar. E eu queria chegar aqui com você nessa pregação. É quando nós nos acostumamos com aquilo que o mundo nos oferece. É quando nós ficamos satisfeitos com as propostas, com os manjares, com as ofertas que são direcionadas a nós no tempo em que nós vivemos.
E aí nós passamos a vida vivendo coisas boas, situações que muitas vezes é fruto de um ideal, de uma busca que nós temos. E muitos se satisfazem com isso e acreditam que a vida é só isso. Mas na Babilônia existiam poucos, alguns homens, mulheres, que tinham uma alma inquieta, que viveram em comunidade, que foram à sinagoga, que plantaram, que comeram do fruto daquela terra, mas que no seu coração eles tinham uma sensação e um sentimento: nós não pertencemos a este lugar. Gente, nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui em uma peregrinação, é um tempo, vai acabar. Mas existem pessoas que vivem nessa terra como se não existisse nada além disso que é físico e natural. Esses homens e mulheres de alma inquieta, a Babilônia, os manjares da Babilônia não preenchiam vazio no coração desses homens e dessas mulheres. Eles tinham um sentimento, eles tinham a sensação: nós não pertencemos a este lugar. Existe algum lugar muito melhor do que tudo isso aqui. E quando eles puderam regressar para Jerusalém, eles encontraram Jerusalém na desolação, no caos. Os muros tinham sido derrubados. E muro na Bíblia é símbolo de proteção. Se os muros estão em ruínas, logo Jerusalém se torna uma cidade desprotegida, vulnerável, de fácil acesso ao inimigo. Quando eles voltam, o que é que eles veem? Os muros derrubados, não tem proteção, é muita vulnerabilidade. O inimigo tem acesso ao longe àquilo que nós fazemos. As portas haviam sido incendiadas, os batentes tinham sido derrubados. Jerusalém tinha 12 portas. Cada uma das portas de Jerusalém tem um caráter espiritual e um significativo para Judá e para toda Israel. Mas o caráter espiritual, a espiritualidade de Jerusalém, havia sido destruído. O templo tinha sido profanado, tinha sido destruído, estava uma ruína. Neemias está no palácio. Neemias não conhece Jerusalém. Neemias nunca havia estado em Jerusalém. E quando seus irmãos, os seus compatriotas foram até o palácio, Neemias disse: como estão os nossos irmãos? Olha aqui que coisa interessante. Eu gosto da sequência que Neemias usa. Como estão os nossos irmãos? E como está Jerusalém? Jerusalém é a cidade da paz. Jerusalém é onde a glória de Deus se manifesta. Jerusalém é um lugar que impôs durante muito tempo a sua autoridade e revelou a sua beleza. Só que Neemias não é como aqueles homens que penduraram as harpas e não quiseram cantar na Babilônia. Ele disse: como estão os nossos irmãos e como está Jerusalém? O que Neemias está dizendo? As pessoas são mais importantes do que os lugares. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Se Deus não pode derramar o seu poder em Jerusalém, porque está destruída, Ele pode derramar o seu poder em nós, que somos templos vivos de Deus. Neemias tem consciência de que a reconstrução inicial, ela se dá de maneira particular, individual, porque a cidade só foi destruída porque as pessoas se corromperam. E para a cidade ser reconstruída, as pessoas têm que se santificar, passar pelo conserto. Então, os seus compatriotas dizem a Neemias: olha, aqueles que escaparam do cativeiro estão lá vivendo uma miséria, numa desolação, está uma bagunça.
e Jerusalém foi destruída. Os muros foi incendiado. E a Bíblia diz assim, Neemias dizendo: ao ouvir tais palavras, sentei-me para chorar. Como que alguém chora por um lugar que nunca esteve? Como que alguém chora por pessoas que nunca viu? Como que alguém pode chorar por um lugar que está em ruínas, que está destruído, que foi profanado? O sentimento de Neemias é de luto, de perca, de dor. Ao ouvir tais palavras, assentei-me para chorar. E depois de alguns dias desconsolado, fiz uma oração dizendo: ah, Deus dos céus, Deus grande e terrível, dignai-vos hoje olhar para a nossa situação, porque eu e a casa de meu pai nós temos pecado. Não foi Neemias quem pecou, não foi Neemias quem profanou o templo, mas ele está dizendo: eu e a casa de meu pai nós temos pecado. Ah, Deus. Ele vai pedir licença para o rei, para poder ir a Jerusalém. O rei liberou Neemias, que partiu, a Bíblia diz que com alguns homens. Quando ele chegou em Jerusalém, ele disse assim: eu fiquei alguns dias escondido. Depois peguei um pequeno grupo de homens, só tinha um animal que era a minha montaria. Saí à noite para ir até os destroços de Jerusalém. E enquanto Neemias caminhava sobre Jerusalém, ele viu os muros derrubados e chorava. Enquanto Neemias caminhava sobre Jerusalém, ele via as portas que haviam sido incendiadas e chorava. Quando Neemias olhava para os destroços de Jerusalém, ele olhava para tudo aquilo e chorava, e todo mundo acompanhando Neemias. E mesmo Neemias vendo o caos, a perca, o fogo, os muros derrubados, Neemias dizia no seu interior: tem jeito. Talvez você tenha chegado este ano ao clamor de vitória, sem muro, desprotegida, vulnerável, de fácil acesso ao inimigo. Talvez tenha sido tudo destruído na sua vida, mas Deus me levantou como Neemias nessa tarde para dizer para o caos que você está vivendo: tem jeito, tem jeito. Neemias está dizendo: tem jeito, tem jeito. Ele marcava a terra, marcava o seu território chorando. O rei vai investir de poderes e de autoridade um homem, um escriba, um sacerdote chamado Esdras. Esdras é uma figura tão importante, tão pouco conhecida na história de Israel, que os judeus dizem assim: se Deus não tivesse revelado a Torá para Moisés, certamente teria revelado para Esdras. Ele é como um segundo Moisés na importância dos personagens bíblicos. Aquilo que Moisés havia feito no Egito, agora é Esdras, usado por Deus, que vai fazer nesse período de pós-cativeiro. Ele é responsável pela reforma litúrgica, ele é responsável por uma reforma espiritual e moral dentro da casa de Israel. Enquanto Neemias está levantando o muro e colocando porta, Esdras está trabalhando no caráter do ser humano. É um levantando o muro fora e o outro levantando o muro dentro. É um trazendo dignidade aqui fora e o outro trazendo dignidade aqui para dentro. É um reconstruindo aqui fora e o outro trabalhando para a reconstrução aqui dentro. Neemias chega, reúne o povo, convoca o povo e diz:
vamos reconstruir Jerusalém. Para muitos era uma loucura como reconstruir Jerusalém. Olha os muros, olha as portas, é impossível. Neemias diz, vamos reconstruir Jerusalém. Ele convoca todo o povo, motiva todo o povo, divide em grupos e começa aquilo que nós chamamos de o tempo ou período de reconstrução pós-exílio. Eles se dividiram em torno daquelas muralhas que haviam sido derrubadas, e a Bíblia diz que começaram a trabalhar com bom ânimo, com bom êxito nesta rica empreitada. Foram levantando os muros. Chega um momento que Neemias está lá em cima na muralha, precisava levantar os muros, colocar as portas em cima dos muros, levantar as torres. É um trabalho difícil. Neemias sobe uma espécie de um andaime que dá a ele o acesso à parte superior da muralha. No andaime existe um caixote com argamassa. Neemias com as costas para o lado de dentro de Jerusalém, olhando a aproximação que vem de fora. Com a sua mão esquerda ele vai tampando as brechas ainda existentes nas muralhas que haviam sido levantadas, e com a mão direita ele segurava uma espada. Com uma mão ele fecha a brecha, com a outra mão ele segura a espada, e os seus olhos observam a aproximação do inimigo. Ele está dizendo, eu estou observando se alguém vem, se o inimigo se aproxima. E enquanto eu observo, eu trabalho. Enquanto eu observo, eu digo para o inimigo que eu tenho disposição de dar a vida por aquilo que eu acredito, por aquilo que eu estou trabalhando. Enquanto Neemias trabalha, se aproximam 3 homens da parte baixa da muralha e começa a dizer, Neemias, ei, desce, queremos falar contigo. Neemias olha, não posso. Neemias, o assunto é sério, desce, precisamos falar contigo. Sambalate, Gossém, gritando embaixo daquela muralha, Tobias, 3 homens. E Neemias diz pela 3ª vez, eu não posso descer. E eles dizem, por que você não pode descer? E Neemias dá uma resposta que nós precisamos aprender a dar às pessoas que têm esse tipo de conduta. Eu não posso descer porque eu estou trabalhando e eu não tenho tempo a perder com quem não quer reconstruir. Não posso. Porque se eu desço eu me coloco no seu nível. Porque se eu desço eu me torno igual a você. Porque se eu desço a minha mentalidade é como a sua. Porque se eu desço eu trabalho com Deus em nível baixo, raso, superficial. E como eu não quero viver na mediocridade, eu vou ficar no lugar aonde Deus me colocou. Não posso descer. Não posso descer. Não posso. Se alguém falar mal, não vamos falar nada. Por quê? Não compensa. Não compensa. Não convém. Porque nós fomos chamados a edificar uma obra, ou a reconstruí-la, a partir de um chamado divino. Quem colocou Neemias sobre aquela muralha foi Deus. E quem quer te colocar neste final de semana sobre a muralha é o Deus que fez os céus e a terra. Não desça. Não desça. Não perca tempo com quem não quer compromisso. Porque assim, tem gente que não trabalha e não quer deixar aqueles que querem trabalhar fazer. Tem gente que critica quem prega, mas se der o microfone na mão para pregar, não prega. Tem gente que critica o evento, mas não quer fazer absolutamente nada para cooperar com a salvação das almas. Não desça. Não desça. Charles. Mas essa mentalidade, na mentalidade de quem é superior, claro. Se Neemias está em cima, se Sambalate, Tobias e Gossém está embaixo, alguém está em um patamar superior
e alguém está em um patamar inferior. Mas quem está em um patamar inferior só está porque decidiu estar. Quando eu parar de criticar, quando eu consertar a minha vida, quando eu entender o propósito de Deus, quando eu quebrantar a minha alma, o Deus que soprou nas narinas de Adão é o mesmo Deus que vai me colocar na palma da sua mão e vai me levar e colocar no lugar aonde Ele tem reservado para a minha vida. Deus quer usar de você para reconstruir toda a realidade que foi derrubada neste tempo que nós estamos vivendo. Deus quer usar de você. Presta atenção. Neemias está trabalhando e os homens ficam sem graça. Esses são chamados de os inimigos da reconstrução. São aqueles que não fazem e vão fazer de tudo para que você também não faça nada. Eu conversava com os irmãos ali, porque nos bastidores nós temos as nossas partilhas, são muito produtivas, graças a Deus. Em alguns eventos não são. Existem eventos que a gente vai e os bastidores há uma desgraça. Não edifica, não agrega, não soma. Mas existem lugares que é de Deus demais. E ali nós partilhávamos o quê? Existem pessoas que olham para a realidade daquilo que alguns vivem, espiritualmente ou até humanamente, e entendem que essas pessoas estão em um patamar, ou porque elas conquistaram pelo trabalho, empenho, esforço, ou porque Deus as colocou, indiferente de ser uma coisa ou outra. E essas pessoas que olham de baixo para cima, ao invés de elas pensarem, eu vou melhorar quem eu sou, consertar a minha vida, santificar a minha alma, me emendar dos meus pecados, pedir perdão às pessoas que eu ofendi, começar a rezar mais, buscar mais, confessar semanalmente, que seja pela situação das transgressões dos meus pecados, e eu vou elevar o meu nível espiritual. O que elas fazem? Elas querem que você desça ao patamar delas. Então, já que elas não conseguem subir, porque não tem disposição de mudar, de se converter, de emendar a vida, de buscar a presença de Deus e ter propósito com Deus, elas tentam desqualificar quem está aqui em cima. Porque desqualificando quem está aqui em cima, ela tenta trazer a pessoa ao patamar dela, aqui para baixo. Aqui, ó. Eu acho interessante que um dia Jesus está assim, ó, em um patamar desse aqui, ó. E alguém joga diante dele uma prostituta. O que dizes tu sobre isso? Ela está no nível do pó, no nível mais baixo que alguém pode chegar. Ela está no lixo. O pecado é público, é exposto. E disseram: o que dizes tu sobre isso? Colocaram aqui, ó. E Jesus disse: quem não tiver pecado seja o primeiro a tirar uma pedra. Todos saem. Jesus disse para aquela mulher, porque enquanto ele se aproximava, Jesus escrevia na terra, e disse para aquela mulher: mulher, aonde estão os que te condenavam? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor, ninguém me condenou. E aí Jesus disse: eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Vai para onde? Sai daqui e vem para cá. Deus quer fazer a mesma coisa com você. Você pode ter entrado por essas portas arrastando, chorando, doendo, sofrendo. Não é clichê de pregador, mas você vai sair daqui voando nas asas de um querubim no final desse domingo. Porque é Deus quem proporciona tudo isso a você. Olha que interessante. Neemias convocou o povo, se dividiram para trabalhar. Colocaram as muralhas de pé.
Jerusalém tinha 12 portas. Quantas portas eu disse? Não, assim você respondeu igual paulista, vai igual mineiro. Quantas portas eu disse? Tá vendo? Mineiro está espiritualmente acima dos paulistas. Você que está me dizendo. Era para você responder com um tom de voz mais baixo. 12 portas. Cada porta tem um caráter espiritual. Então a sequência da reconstrução dos muros que agora estão de pé e as portas que precisam ser colocadas no lugar é basicamente assim. Primeiro foi reconstruída a porta das ovelhas. A porta das ovelhas fala sobre o sacrifício. Era onde os cordeiros passavam, os cordeiros que iam ser imolados. Jesus, quando entrou em Jerusalém, passou pela porta das ovelhas. Eles reconstruíram a porta das ovelhas. Depois eles reconstruíram a porta dos peixes. A porta dos peixes fala sobre o crescimento espiritual e da sua reprodução. Depois construíram a porta velha. A porta velha fala da libertação do passado. Depois eles construíram a porta do vale. A porta do vale fala da e da condenação. Depois eles reconstruíram a porta do monturo, que era o lugar onde se removia o lixo da cidade. Depois eles reconstruíram a porta da fonte, que é a porta do Espírito Santo de Deus. Depois reconstruíram a porta do cárcere, que é a porta da quebra das prisões e das maldições. Depois eles reconstruíram a porta das águas, que fala do anúncio da palavra de Deus. Depois eles reconstruíram as portas dos cavalos, que é onde retira-se a carga e o fardo espiritual. A 10ª porta é a porta oriental, que fala sobre a segunda vinda de Cristo. A 11ª porta é a porta da atribuição, que é a porta dos missionários. A 12ª porta é a porta de Efraim, que é a porta da porção dobrada. E nesse clamor de vitória, Deus quer levantar a 13ª porta, que são os santos que farão a diferença nessa geração. E essa porta é você. Esta porta é você. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. João 10:9. Agora, para a gente encerrar e rezar, sabem quantos dias os muros ficaram de pé? Aproximadamente 53 dias. Os muros estavam de pé, as portas colocadas no lugar. Agora que Jerusalém está murada, as portas foram levantadas, as brechas foram tampadas. Jerusalém agora é uma cidade protegida. O inimigo que está lá fora não tem mais acesso ao que está acontecendo dentro, porque tem muro, porque tem porta, porque para entrar tem que ser liberado o acesso. E só pode entrar em Jerusalém as pessoas que forem permitidas para tal. Deus quer levantar em torno da sua vida muralhas, aonde o inimigo de Deus não terá mais acesso sobre a tua vida. E para a gente rezar, eu quero profetizar que a partir desse clamor de vitória, o demônio será como um cego que não enxergará mais nada daquilo que Deus está edificando e daquilo que Ele está reconstruindo na sua vida. Fique de pé para a gente rezar.